Oi, gente. Pois é, essa coluna do Rubens Valente na UOL Notícias traz informações muito preocupantes. Essa coluna traz informações de que uma ação sigilosa do governo está mirando professores e policiais antifascistas e basicamente tentaria conectar eles a atos violentos e de caráter até dentro da tal da lei do terrorismo, né? Então vamos lá. Olha só o que diz o Rubens Valente. Né? Aqui o resumo da notícia. O Ministério da Justiça tem secretaria que age nos moldes de órgãos de inteligência. A UOL obteve dossiê que lista ex-secretário nacional, professores e policiais antifascistas, as evidências que eles estão utilizando. Né? O Ministério da Justiça afirma que integra sistema de inteligência e citações especializadas. Olha só que história escabrosa. O Ministério da Justiça colocou em prática em junho uma ação sigilosa sobre um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança identificados como integrantes do movimento antifascismo e 3 professores universitários, um dos quais é ex-secretário nacional de Direitos Humanos e atual relator da ONU sobre direitos humanos na Síria, todos críticos do governo de Jair Bolsonaro. O ministro produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas, ou seja, estão monitorando, assim, sabem onde o cara mora, sabem a aparência da pessoa. Olha que coisa grave, né? Vão ir atrás dessas pessoas, vão prender com base em motivos fake, de fake, para usar essa palavra meio assim, mas vamos falar de notícias falsas e de mentiras. Esse governo está aos montes, né? Então a gente não pode duvidar disso, né? A atividade contra os antifascistas, conforme documentos aos quais o UOL teve acesso, é realizada por uma unidade do Ministério pouco conhecida, a CEOP. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Secretaria de Operações Integradas, uma das 5 secretarias subordinadas ao ministro André Mendonça, aquele que foi colocado no lugar para fazer o que Bolsonaro queria. É bom lembrar que Moro, que, enfim, eticamente é uma figura indefensável, e eu não vou me estender muito sobre a figura do Moro, tinha objetivo de poder, quis ouvir tudo, não quis fazer tudo que Bolsonaro queria, não era por uma questão ética, e sim por seus próprios objetivos, né? Pelo menos é a leitura que eu faço. É o que me parece mais provável, certeza não dá para ter. E acabou saindo, né? E agora esse André Mendonça sabe que a ordem dele é obedecer, né? A secretaria dirigida, essa secretaria que a gente não conhece muito bem, e que opera sob a ordem do André Mendonça, por um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e tem uma diretoria de inteligência chefiada por um servidor com formação militar. Aliás, os milicos estão em todos os lugares aí do governo, né? E quando eu falo assim milico, eu não estou ofendendo toda a corporação militar. É bom lembrar disso. Que eu sempre ressaltei o respeito que tem muitos militares patriotas. Nunca nego isso. Mas tem uma parte dos militares. Sempre que eu estou falando, eu sempre estou falando da fração. Quem nega isso em relação às minhas falas está sendo desonesto sobre o que eu digo. Mas existe uma fração golpista e existe uma fração neofascista. E isso daí não é opinião, são fatos. Mas vamos lá. E é um grupo, uma parte. Não é a totalidade, obviamente. Né? Ambos foram nomeados em maio por Mendonça, o tal do ministro enviado por Bolsonaro para obedecer. Né? Investida das atribuições de serviço de inteligência por um decreto do presidente Jair Bolsonaro, esse decreto aí, o CEOP não submete todos os relatórios a um acompanhamento judicial. Assim, vem agindo nos moldes de outros órgãos que realizam normalmente há anos o trabalho de inteligência no governo, como o Centro de Inteligência do Exército e o Gabinete de Segurança Institucional. Procurado pelo UOL, o ministro afirmou que integra o SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, que a inteligência na segurança pública faz ações especializadas com o objetivo de subsidiar decisões que visem ações de prevenção, neutralização e repressão de atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio. Peraí, você vai me dizer que essas pessoas que estão em servidores públicos, gente, secretários da ONU, gente que foi trabalhar na ONU e tudo mais. Esse pessoal que está policiais antifascistas, eles estão realizando atos criminosos. Qual é a prova disso? Por que um dossiê sobre essas pessoas? O que é que eles fizeram fora ser contra o governo Bolsonaro?
que é suspeito. Hã? Tem alguma coisa? Cadê as provas? Cadê as evidências? Tem nada. Eles foram pro dossiê porque eles não gostam de Bolsonaro e integram um grupo antifascista, porque eles caracterizam esse governo como um governo neofascista, o que é adequado. Vamos lá. O dossiê foi repassado a órgãos políticos e de segurança do país. Além da Polícia Federal e do CIE, o documento foi produzido pelo Ministério da Justiça e foi endereçado a vários órgãos públicos, como, olha só quem recebeu: Polícia Rodoviária Federal, a Casa Civil da Presidência da República, a ABIN, a Força Nacional e 3 centros de inteligência vinculados à CEOP no sul, norte e nordeste do país. Ou seja, saiu distribuindo por aí todo mundo que poderia reprimir, né? Os centros funcionam como ponto de reunião e intercâmbio de informações entre o Ministério da Justiça e policiais civis e militares que são recrutados pelo Ministério. Ou seja, eles estão fazendo uma rede. Olha que gravidade. Uma rede de pessoas que vão e que podem, e uma rede que pode ser acionada para reprimir críticos vocais do governo que estão dentro de alguma forma do Estado, secretários, policiais, né? Servidores públicos. Assim, o dossiê do Ministério da Justiça se espalhou pelas administrações pública, federal e estadual e não se sabe a consequência dessa disseminação. Pode ser usado, por exemplo, como subsídio para perseguições políticas dentro dos órgãos públicos. É lógico. Imagine, tem um órgão público lá, o cara descobre que o cara está contra o governo, aí eu tenho um dossiê desse cara que você botar, vou impedir que ele acenda a cargo, vou tentar dar um jeito dele ser demitido por justa causa, vou perseguir. Isso é absolutamente possível de acontecer e vou além. Se a gente investigar aqui no Brasil, isso aconteceu no passado e acontece nos dias de hoje. Basicamente o que esse dossiê faz é tornar isso mais viável, mais possível, mais provável de ser multiplicado. Vamos lá. Aliança Popular Antifascismo. Na primeira quinzena de junho, a CEOP produziu um relatório sobre o assunto. Olha o assunto. Ações de grupos antifa e policiais antifascismo. O relatório foi confeccionado poucos dias depois da divulgação, no dia 5 de junho, de um manifesto intitulado Policiais Antifascismo em Defesa da Democracia Popular, subscrito por 503 servidores da área de segurança aposentados e na ativa, incluindo policiais civis, militares, penais, rodoviários, peritos criminais, escrivões, os papiloscopistas, escrivões, bombeiros e guardas municipais. Gente, o manifesto sai e eles olham para essas pessoas e acham que são traidores da causa e resolvem colocar o nome desse pessoal no relatório. No manifesto, a causa deles a gente sabe qual é, eu não vou precisar me alongar muito, né? A causa de quem fez o dossiê, né? No manifesto, o movimento se diz suprapartidário e denuncia um projeto de neutralização dos movimentos populares de resistência, propondo uma aliança popular antifascismo. E olha que coisa curiosa. Esse movimento e esse manifesto, a reação do governo provou que eles estão certos. A reação do governo provou que, de fato, existe um projeto de neutralização dos movimentos populares de resistência. E há necessidade de se propor uma aliança popular antifascismo. Tem alguma dúvida? Não, né? Mas vamos seguir. Segundo o manifesto, o movimento deveria ter participação de sindicatos, entidades de classe, movimentos populares, estudantes, artistas e outros. O documento pede ainda uma reação às ameaças civis militares de ruptura institucional. Ora, se esse pessoal está se organizando para fazer negócio de dossiê, essa ruptura, que pode não ser muito provável, ela começa a ficar meio, assim, não sei se provável, mas ela já começa a preocupar. Preocupa. Né? Eu não quero ser alarmista, mas preocupa. Né? Só olha, o UOL teve acesso aos dossiês. A gente não está inventando. Né? Poucos dias antes, em 22 de maio, o general e ministro do GSI, Augusto Heleno, havia divulgado uma nota à nação brasileira na qual disse que a eventual apreensão do telefone celular de Jair Bolsonaro poderia ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Ameaça. Exatamente de ruptura, né? Bolsonaro citou marginais terroristas ao se referir a antifascistas. O manifesto foi usado pelo Ministério da Justiça para embasar a apuração sobre os servidores, mas não foi o único argumento.
Em 31 de maio, protestos antifascistas ocorreram em capitais como São Paulo e Curitiba. Os protestos foram alvo de um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro no dia 5 de junho, mesmo dia do manifesto dos policiais antifascistas. Ele discursou numa solenidade em Águas Lindas contra... Eu nem vou repetir o que ele falou, porque chamar esse pessoal disso que ele está chamando é uma ofensa à inteligência do povo. Né? Mas vamos lá. O relatório do Ministério da Justiça foi produzido menos de uma semana depois das declarações de Bolsonaro, após citar os protestos de 31 de maio. O relatório afirma: verificamos alguns policiais formadores de opinião que apresentam um número elevado de seguidores em suas redes sociais, os quais disseminam símbolos e ideologias antifascistas. Como se ser antifascista fosse uma coisa ruim. O legal, se é que eu posso chamar assim, é que esse pessoal está subindo o fascismo. Ser antifascista, para eles, é ruim. Então, o que é que eles são? Desculpe, não era para rir de uma coisa dessa, mas o negócio é tão absurdo que a gente precisa falar. O texto do CEOP menciona a época do impeachment de Dilma Rousseff, quando foi divulgado um outro documento intitulado Manifesto de Policiais pela Legalidade Democrática. O relatório da CEOP afirma que 74 agentes de segurança pública assinaram o referido documento, o qual posiciona-se com as mesmas diretrizes que estão sendo difundidas atualmente com os antifas, a abreviação dos que integram o movimento. E aí o tal dos 579 nomes, que foram divididos por estado, da federação, né? Olha só, essa parte aqui é importante. O CEOP incluiu 2 manifestos de 2016 e 2020, uma série de notícias relacionadas a policiais antifascismo e cópias em PDF do livro Antifa, o Manual Antifascista, do professor de História Mark Bray, e de um certo Manual de Terrorismo BR. Encontrado na internet e escrito em linguagem adolescente, esse manual diz ter receita para, enfim, eu não vou nem repetir, mas atos de violência e tal, vocês podem ler aqui, vocês estão vendo, né? A CEOP não faz qualquer explicação que permita ligar esse manual aos antifascistas. Tipo, eles incluíram o manual para implicar, você já sabe o quê? De crimes. Que eles estão seguindo esse manual. E não apresentaram prova nem de atos, nem de que esse manual está sendo utilizado e difundido nos grupos antifascistas. Não há registro que antifas tenham participado de qualquer ato terrorista em território nacional. E aqui outros formadores de opinião sendo monitorados. Eu não vou nem ler essa parte aqui, mas vocês podem olhar. E olha só, os policiais antifascismo dizem já haver retaliações contra eles. Vou trazer só isso antes de terminar o vídeo. 2 policiais civis entrevistados pela coluna que integra o movimento, Luiz Felipe de Oliveira e Pedro Paulo Chaves, conhecido como Che, disseram que agentes da segurança pública já haviam sofrendo retaliações mesmo antes do relatório da CEOP. Ou seja, esse povo está sendo perseguido. Ai, ai. Difícil, viu, gente? Difícil. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para alertar o seguinte: esse tipo de coisa, eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo, que difundam esse vídeo, que o vídeo para ter a minha ênfase e a reportagem da UOL, as duas coisas. As duas coisas. Porque o texto escrito às vezes não tem a ênfase que uma imagem e um som tem. E difundam o máximo que vocês puderem, porque a população brasileira, que é democrata, precisa se opor a esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que vai ter golpe e ruptura institucional amanhã, não. Não. Mas vocês acham que é impossível esse pessoal fazer perseguição contra esses grupos de policiais antifascistas e de servidores públicos? Eu não só entendo que é possível eles fazerem, como eu acredito no relato dos policiais à UOL, que retaliações estão acontecendo e que esse pessoal já está sendo perseguido. Que quanto mais destaque você tiver dentro da administração pública e mais você for influenciador e tiver essa conexão, mais alvo você é para esse pessoal. E a gente não pode deixar de se solidarizar com essas pessoas.
eles são nossos aliados e eles são pessoas muito corajosas, porque estão numa posição que sabem que podem ser perseguidos e estão lutando pela nossa democracia e pelo nosso país. E a gente não pode deixar de estender a mão para eles, não. Ainda mais nesse momento. E é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo. Um abração, gente.